Fala aí, pessoal, tudo bem? Bora aí para mais uma aula. Hoje a gente vai falar da letra de crédito imobiliário, LCI. É um título de renda fixa emitido por bancos, tá? Instituições financeiras. A definição dela diz o seguinte, ó: título emitido por bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixa Econômica Federal, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias, cooperativas de crédito e demais espécies de instituições que venham a ser expressamente autorizadas pelo Banco Central. Então, letra de crédito imobiliário é um título de renda fixa emitido por uma instituição financeira, tá? Quando uma instituição financeira quer captar dinheiro no mercado, ela vai captar por diversos meios, né? Um deles é o LCI. Ela pedindo dinheiro emprestado no mercado financeiro, tá? Ela tem algumas peculiaridades, tá? Que a gente vai já começar a abordar. Uma delas é que ela tem que ter lastro, tá? Então, para o banco chegar e captar dinheiro no mercado por meio de LCI, ele tem que ter uma carteira de crédito imobiliária e ele tem que te emprestar, tá? Ó, vai dizer o seguinte: lastro em economia pode ser entendido como a garantia implícita de um ativo, isto é, quando possuímos um ativo real dado como garantia a uma operação, podendo ser um imóvel, por exemplo. Aqui no caso são operações de crédito de financiamento imobiliário. Então, para eu chegar no mercado e captar através de uma LCI, eu tenho que ter emprestado para outras pessoas por meio de financiamento imobiliário, tá? Por quê? Porque isso vai ser uma garantia real, implícita, né? Ainda que implícita, da emissão do título de LCI. Então fui lá e pedi emprestado, 10 mil. Emiti uma LCI de 10 mil reais, um exemplo aqui, tá? Para eu conseguir emitir esses 10 mil de LCI, eu tenho que ter emprestado via financiamento imobiliário 10 mil, tá? Então eu tenho que ter essa garantia aqui, ó. Ó, eu tô te pedindo dinheiro emprestado, mas eu emprestei para outro fulano ali por meio de um financiamento imobiliário que tem uma garantia real do bem para eu poder emitir uma LCI, tá? Então isso é lastro. O lastro é basicamente a garantia implícita de um ativo, tá bom? Então implicitamente, quando você empresta dinheiro para o banco por meio de LCI, você tem como garantia, primeiramente, uma operação de crédito e você tem um imóvel como garantia, tá? Beleza? E a gente vai seguir aqui para algumas características desse título. Rentabilidade, como qualquer título de renda fixa, ela pode ser pós-fixada ou pré-fixada, como a gente já comentou nas aulas anteriores. Tributação, investidor pessoa física é isento de imposto de renda, tá? Então, esse título, quem investe em LCI, pessoa física, não paga imposto de renda. Importante isso daqui, tá bom? Esse ativo é isento de imposto de renda para pessoa física. E o prazo mínimo de 12 meses se atualizada anualmente por índices de preço, IGPM ou IPCA. 36 meses se atualizada mensalmente pelo mesmo índice de preço. E no mínimo 90 dias se não for atualizada por índices de preço, como as que são indexadas ao DI, por exemplo. E o prazo máximo do título não pode exceder o prazo máximo da carteira de crédito que dá lastro à operação. Tá? Então, se o banco que emite tem uma carteira de crédito imobiliária que vence daqui 5 anos, ele não pode emitir LCI com prazo maior que 5 anos, tá bom? O resgate acontece quando o banco recompra o título, quando você resgatar, é o banco comprando novamente o título de você, ou você pode negociar no mercado secundário. É menos comum isso daqui, tá? Liquidez, depois da carência, e vai depender do tipo da emissão que foi realizada. Então, assim, é um título com uma liquidez menor, tá, do que os outros títulos de renda fixas que tem uma liquidez melhor. Então, assim, a liquidez é menor nesse título aqui, justamente porque ele tem uma carência ali para você permanecer com o título. E uma observação, conta com a garantia do FGC. Então, na pior das hipóteses, se o banco que emitiu essa letra falir, você tem a garantia aí de até 250 mil por CPF pelo Fundo Garantidor de Crédito.
tá? Então, como você tem o risco de crédito e esse risco é se o banco que emitiu vier a falir, você tem a garantia do FGC se isso ocorrer, beleza? E os riscos que você tem nesse ativo: risco de crédito, que a gente acabou de falar, se a instituição quebrar; liquidez, de acordo com a carência da emissão da letra, é um título de menor liquidez, tá? E risco de mercado, o risco da mudança de preço que um título tem antes do vencimento por flutuação nas taxas de juros soberanas ou nos índices de preços. Nossa, título de renda fixa tem risco de mercado? Tem risco de mercado. Ele vai estar mais presente nos pré-fixados, porque você tem, por exemplo, um título pré-fixado que vai te pagar 10%. Isso aqui é para você entender, tá? Ele vai te pagar 10%, só que só no vencimento, tá? O banco que emitiu, ele tem a obrigação de pagar os 10% para você se você carregar até o vencimento. Se você decidiu, antes de vencer, fazer o resgate, você pode ter uma perda ali. Por quê? Vamos supor que quando você investiu, a taxa de juros, a Selic, ela estava em 11. 11 não, vai? Vamos colocar aqui 9. 9% ao ano, a Selic. Ó, você investiu numa LCI que vai te pagar mais que a Selic, ó, 10% ao ano. Aí, só que passou 6 meses, antes do vencimento, o Copom decidiu elevar a Selic para 12%. Aí o que vai acontecer? Se você for vender nesse período, você vai ter uma perda. Por quê? Porque você tem um título que vale 10. Por que você acha que o mercado vai comprar de você um título que vale 10 se ele pode comprar do banco que vai pagar 12? Para você conseguir vender esse título no mercado, você vai ter que realizar uma perda, tá? Então é basicamente esse o risco de mercado que acontece nos títulos de renda fixa, beleza? Por hoje é isso. Esses são os temas que você tem que saber quando falamos de LCI, e eu já te vejo na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.